Tirania de Aço capítulo 717. Inverno no País das Maravilhas. Já haviam se passado várias horas desde que a viagem além da fronteira alemã havia começado. Desde então, Berengário e Honoria ficaram dentro da carroça. No entanto, eventualmente, a caravana parou no meio do nada. Embora estivessem no caminho correto em direção ao local que Lindy havia marcado como um potencial bosque sagrado, o sol havia começado a se pôr e não seria sensato continuar sua jornada pela escuridão. As noites frias de inverno da Dinamarca não deveriam ser subestimadas. Como resultado, a Guarda Imperial formou uma barreira com suas carroças, bem como os pioneiros na história americana teriam feito. De lá, eles construíram uma grande fogueira central e fincaram suas tendas no chão. A montagem do acampamento foi um processo bastante rápido, pois eram profissionais treinados e bem experientes no campo. Berengário e Honoria não ficaram de braços cruzados e armaram a sua própria tenda, onde colocaram dentro dela um fogão a lenha, bem como um colchão futon com uns lençóis grossos de lã e um edredão de penas. O Kaiser cozinhou algumas das rações que trouxera no fogão, com as panelas que prepararam para a viagem. Enquanto Berengário preparava a refeição, Honoria deu uma olhada no acampamento. As tendas foram espalhadas dentro do cerco que foi estabelecido com os vagões. Havia até barracas feitas para os cavalos para que eles pudessem ficar confortáveis, mesmo com o tempo gelado. As sentinelas tiravam a sorte para determinar quem estaria de guarda enquanto o resto deles dormia em suas tendas. Honoria notou essas coisas quando viu a neve cair pesadamente do céu nublado acima. Ela nunca teria pensado que um acampamento estabelecido para uma companhia de soldados seria uma bela visão. No entanto, aos olhos dela, este era realmente um país das maravilhas do inverno. Honoria sorriu ao entrar na tenda e cheirar a comida que Berengário lhe preparara. Ao contrário do resto das mulheres de Berengário, ela realmente gostava da comida consumida no campo pelos soldados. Ao longo dos últimos anos, as rações avançaram até o ponto em que agora eram agradáveis de comer. Com os avanços na tecnologia de preservação de alimentos e ciências dos materiais, Berengário introduziu rações dedicadas aos militares que eram mais do que apenas comida enlatada. Alimentos de emergência liofilizados da vida passada de Berengário inspiraram as rações atuais do soldado. O raciocínio para fazer essas rações era uma simples questão de eficiência. Eles não só podiam durar até 25 anos se deixados sozinhos, mas eram fáceis de preparar e tinham um sabor muito melhor do que o que havia sido distribuído anteriormente aos soldados. Depois de preparar a comida, Berengário e Honoria comeram uma refeição bastante simples, mas farta. Por alguma razão, a mulher estava de bom humor, e seu marido percebeu isso. Ele não pôde deixar de perguntar o que a fazia tão feliz. Você parece terrivelmente feliz? Existe alguma razão em particular? Honoria deu uma risadinha ao ouvir isso. Ela continuou a comer sua refeição enquanto falava de forma intermitente. É claro. Finalmente consegui um tempo sozinho com você. A última vez que fizemos uma viagem juntos, você se perdeu, e eu estava preocupado que você tivesse morrido. Você não sabe como isso foi estressante para mim. Se você morresse no meu turno, eu sei que Lindy provavelmente teria me assassinado. No entanto, desta vez, não é uma jornada traiçoeira. Em vez disso, estamos sozinhos neste país das maravilhas do inverno, sem ameaças próximas para se preocupar. Por que eu não ficaria feliz? Berengário refletiu durante algum tempo nas palavras de Honoria. Era verdade que ele não tinha passado tanto tempo sozinho com ela quanto deveria. A verdade era que seus horários muitas vezes eram conflitantes, e ela provavelmente era a esposa com quem ele passava menos tempo. Ele zombou quando se lembrou do que a mulher havia dito sobre Lindy e imediatamente a provocou sobre isso. Então você está preocupado que Lindy vai responsabilizá-lo se eu acabar morrendo no seu relógio? Honoria ficou com uma expressão amarga ao ouvir isso. Ela se lembrou da birra que Lindy tinha feito por telégrafo quando descobriu que Berengário estava desaparecido. Ela estava grata por não ter que testemunhar aquele discurso em pessoa, pois se o fizesse, estava com medo de que Lindy pudesse tê-la atingido. No entanto, já havia passado bastante tempo para que Honoria achasse todo esse desastre bem-humorado e riu enquanto brincava com o marido. Você não sabe o quão assustadora sua esposa pode ser, não é? Naturalmente, ao ouvir isso, Berengário achou que era o momento perfeito para provocar mais Honoria fingindo ignorância. Qual deles? Em resposta às palavras de Berengário, Honoria limitou-se a lançar-lhe um olhar interrogativo.
Seu olhar sozinho estava perguntando se ela realmente precisava responder a sua pergunta. Isso fez com que Berengário risse enquanto acariciava a cabeça da moça antes de servir-lhes 2 taças de vinho. Depois de entregar uma xícara a Honoria, ele tomou um gole antes de comentar a situação. A fúria de uma mulher é uma coisa aterrorizante, não é? Não. Me diga que ela o responsabilizou pelo meu desaparecimento em Berenstad? Honoria se enroscou ao lado de Berengário e apoiou a cabeça em seu ombro enquanto o informava dos detalhes que ele desconhecia. Oh, ela estava furiosa. Tudo bem. Embora eu só tenha falado com ela por telégrafo, pude dizer pelas palavras que ela enviou que ela não estava apenas indignada com seu desaparecimento, mas também com o coração partido. Ela queria que você fosse encontrado vivo a todo custo, mesmo que isso significasse queimar todo o continente e matar todos nele. Você sabia que ela até ameaçou se matar se você morresse no novo mundo longe de seus braços. O plano dela era dar à luz seu filho e depois se juntar a você na vida após a morte, deixando seus filhos para serem criados pelos outros. Eu amo essa mulher, mas às vezes ela pode ser uma cadela aterrorizante. Especialmente quando se trata de sua segurança. De qualquer forma, chega de Lynn de sua obsessão doentia por você. Esta noite é a primeira noite em que estamos sozinhos em muito tempo, e pretendo aproveitar isso. Berengário riu ao ouvir isso. Ele rapidamente bebeu o conteúdo de seu vinho antes de servir outro copo. Já que estava sozinho com Honoria, poderia muito bem mudar o assunto para algo que lhe interessasse mais. Então, como vão os corsários e a exploração? Honoria ergueu a xícara, sinalizando para Berengário que enchesse novamente, com a qual ele ficou feliz em ajudar. Enquanto o homem enchia seu cálice, ela divagava sobre suas descobertas anteriores. Gostaria de poder contar algumas notícias emocionantes, mas não houve um grande conflito naval há algum tempo e, portanto, minha tripulação está ocupada com a exploração. Eles mapearam uma grande costa do Novo Mundo, bem como regiões anteriormente desconhecidas da África. Falando nisso, não deveríamos fazer uma expedição ao extremo sul da África? O que aconteceu com aquilo? Berengário suspirou ao ouvir isso antes de revelar seus planos para aquela expedição. Inicialmente, eu planejava velejar para a África este ano, mas parece que teremos que esperar até a primavera. Embora possa ser mais tarde. Se o papado marchar sobre nossas terras no ano que vem, talvez tenhamos que adiar a expedição para uma data ainda posterior. Com a guerra na Terra Santa entrando em seu estágio atual, não demorará muito para que os cruzados percebam que estão presos no Mediterrâneo e tentarão forçar o caminho de volta para suas casas. A única maneira de conseguir isso é navegando para os Balcãs e marchando em nossas fronteiras orientais. Ao manobrar o Papa, garanti que os exércitos cruzados terão que atacar do leste, permitindo uma defesa mais fácil da pátria. Assim que tivermos esmagado o papado e conquistado a hegemonia sobre o mundo ocidental, estarei em melhor posição para enviar expedições à África e ao Novo Mundo. Até lá, você só terá que ser paciente. Honoria suspirou ao ouvir isso e bebeu de seu cálice. Ela sabia que o plano inicial de zarpar dentro de alguns meses era bom demais para ser verdade. Como resultado, ela simplesmente acenou com a cabeça em silêncio. Provavelmente levaria mais um ano antes que ela navegasse para outra parte desconhecida do mundo com o marido. Berengário notou a expressão de saudade no rosto da mulher e animou com uma boa notícia. Bem, pense assim, se os cruzados tentarem zarpar para os Balcãs para atacar nossa fronteira oriental, você e suas garotas terão amplas oportunidades de pirataria. Quando Honoria ouviu isso, ela recuperou seu comportamento alegre anterior e acenou com a cabeça 3 vezes. Isso é bom. Já faz um tempo desde que as meninas e eu invadimos os mares. Acho que as pessoas já se esqueceram das nossas conquistas na pirataria. Berengar riu ao ouvir isso e abraçou Honoria com força. Depois de alguns momentos em silêncio, eles se beijaram apaixonadamente, enquanto caíam no colchão futon e se despiam. Honoria não estava mentindo quando disse que aproveitaria esta viagem. Não pretendia permitir que Berengário descansasse esta noite. Tirania de Aço capítulo 718. O pequeno clandestino. Enquanto Berengário estava fora em sua jornada para a União Calmar, Yasmin estava ocupada instruindo seu filho, Gazi, sobre como agir como sultão de Al-Andalus. O menino estava vestido com sua própria forma de regalia imperial, enquanto sua mãe estava vestida com um caftã, fortemente enfeitado. Ela corrigiu a postura do menino enquanto os dois se olhavam no espelho. A mãe tinha um lindo sorriso no rosto enquanto falava com o filho.
Agora que você é o sultão, você deve aprender a agir adequadamente. Fique firme, endireite as costas e mantenha o queixo erguido. Você deve sempre se comportar como se estivesse no comando, com um ar de autoridade ao seu redor. Em Al-Andalus, você é o sultão, e isso significa que você não deve tolerar o desrespeito de ninguém, não importa sua posição. Ghazi olhou para sua mãe com seus olhos âmbar e acenou com a cabeça antes de responder à mulher com um sorriso adorável no rosto. Sim, mamãe. Ver seu filho vestido como um pequeno imperador, e com uma expressão tão calorosa no rosto, encheu o coração de Yasmin de orgulho. Ela acariciou seus cabelos dourados e o abraçou antes de elogiar o menino. Muito bem, Ghazi. Você deve sempre mostrar respeito aos mais velhos, especialmente seus pais. O menino desfrutou do calor do abraço de sua mãe enquanto olhava no espelho para sua aparência estelar com um sorriso humilde no rosto. Ele era jovem demais para realmente entender toda a intriga em relação à sua posição. Tudo o que ela precisava era a aprovação de sua mãe e de seu pai. Ambos pareciam estar satisfeitos com seu desempenho. Curiosamente, seu pai não estava em lugar algum e, portanto, o menino rapidamente perguntou sobre isso. Onde está o pai? Um sorriso agridoce se formou nos lindos lábios de Yasmin enquanto ela acariciava o cabelo dourado de seu menino para o lado. Seu pai está em uma importante visita diplomática ao norte. Ele deve retornar em algumas semanas. Por enquanto, temo que você esteja preso a mim. O menino só podia sorrir e acenar com a cabeça em compreensão. Ele sabia pouco sobre os deveres de seu pai, ou o verdadeiro significado por trás de sua visita ao norte. No entanto, se sua mãe disse que era importante, então deve ser. Ele só desejava poder passar mais tempo com o homem. Enquanto Yasmin dava instruções ao filho sobre como comparecer em um tribunal, uma batida ressoou na porta revelando a figura de Adela. O humor de Yasmin imediatamente azedou quando ela viu a mulher entrar no clima. Ela e Adela não estavam nos melhores termos. Afinal, os dois vieram de religiões opostas, e ambos eram bastante ferozes em sua fé. No entanto, Adela não parecia estar preocupada com quem estava adorando o Deus certo no momento e, em vez disso, parecia estar procurando por algo, ou alguém. Ela rapidamente expressou essa preocupação enquanto olhava para a mulher moura e seu jovem mestiço. Yasmin, você viu Alexandros? É hora de suas lições diárias, e não consigo encontrar o menino. Yasmin refletiu sobre essa questão por algum tempo. Agora que ela pensou sobre isso, ela não parecia se lembrar de encontrar o menino durante os últimos dias. Isso a deixou um pouco preocupada quando ela imediatamente questionou Adela sobre esse assunto. Adela? Quando foi a última vez que você viu Alexandros? Adela imediatamente entendeu a intenção por trás dessa pergunta, fazendo com que seu queixo caísse em choque. Ela não tinha visto o menino desde que seus pais partiram. Embora não fosse incomum para Alexandre se esgueirar e lamentar depois que sua mãe e seu pai foram embora, era realmente raro que ele estivesse desaparecido por tanto tempo. Ela rapidamente saiu correndo pela porta e perguntou com as outras mulheres que ficaram para trás, exatamente para onde o menino tinha fugido. No momento, Berengário e seus soldados ainda estavam acampados no deserto de inverno da Jutlândia. Do nada, uma nevasca ocorreu, e os soldados foram levados em sua posição, incapazes de avançar sem sérias dificuldades. Por sorte, Berengário havia trazido muitos suprimentos e não estava nem um pouco preocupado. No entanto, ele havia comido o que restava das rações do primeiro dia e decidiu que era hora de sair e buscar mais. Assim se vestiu rapidamente de manhã, cedo, enquanto Honori ainda dormia nua debaixo das cobertas. Berengário caminhou pela neve que caía e se aproximou da carroça mais próxima, onde vasculhou seu conteúdo em busca de outro conjunto de rações. Com uma lamparina a óleo na mão, ele vasculhou o interior escuro até que notou uma criança pequena tremendo no canto. O coração de Berengário quase parou ao contemplar o rosto quase congelado de seu próprio filho. Levou vários momentos para que isso fosse registrado em seu cérebro antes de verificar a condição da criança. Alexandros. Por que diabos você está aqui? Dane-se isso. Você está bem? Você deve estar congelando. De alguma forma, o menino conseguiu se esconder na jornada, provavelmente se escondendo entre os seus suprimentos. Felizmente para ele, ele se vestia com roupas grossas, de inverno como seus pais e se cobria com um cobertor de pele. Caso contrário, ele provavelmente teria morrido de hipotermia há muito tempo.
Berengário não hesitou e rapidamente agarrou o menino e o arrastou de volta para sua tenda, despertando instantaneamente sua esposa com o pânico em sua voz. Babi, pegue um pouco de água fervida correndo rápido. Berengar despiu o menino semiconsciente de suas roupas frias antes de colocá-lo sob as grossas cobertas de seus lençóis, enquanto sua mãe olhava chocada com a visão. Ela não podia acreditar que seu filho os tinha acompanhado nesta jornada. Naturalmente, os instintos maternais de Honoria dispararam quando ela saltou da cama e preparou uma panela de água fervente. Berengar imediatamente invadiu um pacote de primeiros socorros próximo e tirou sua compressa quente e seca, que ele usou para aumentar a temperatura do menino. Eventualmente Honoria veio com a água, que havia esfriado de uma fervura para um calor natural e deu a seu filho. Eles continuaram a tratar sua condição por 1 hora antes que ele abrisse os olhos, assustado com a visão. Alexandre olhou para sua mãe que estava nua, e seu pai que estava completamente vestido, olhando para ele com expressões ansiosas. Ele não sabia o que havia acontecido desde que adormeceu na carroça na noite anterior, mas seus pais pareciam preocupados. Honoria instantaneamente chorou ao perceber que seu filho estava bem e o abraçou com força. Alexandre só tinha uma pergunta em mente enquanto olhava para seus pais com perplexidade. Mamãe, por que você está nu? Ao ver que o menino estava saudável o suficiente para fazer comentários tão estúpidos, a mulher deu um tapinha na cabeça do filho e o repreendeu. O que diabos você estava pensando se escondendo nesta jornada? Você poderia ter se matado. Berengário estava incrivelmente furioso com o filho. Ele também não conseguiu conter suas palavras. Você me preocupou até a morte, garoto. É melhor você ter uma boa razão para suas ações. Entre a indignação de sua mãe e a fúria de seu pai, o menino instantaneamente começou a chorar enquanto chorava no seio de sua mãe. Eu não queria ficar sozinha de novo. Vocês dois sempre me deixam para trás quando saem suas aventuras. Pela primeira vez, eu queria fazer parte de suas vidas. Berengar inicialmente queria espancar seu filho até que sua bunda ficasse vermelha como uma maçã, mas acabou decidindo contra isso ao ouvir isso. O fato de o menino ter pensado com bastante antecedência sobre como planejar perfeitamente sua fuga do palácio sem detectar seus pais, guardas ou outros membros da família significava que sua inteligência deveria ser elogiada. Berengar imediatamente teve que questionar o menino sobre como ele conseguiu tudo isso. Apenas responda uma pergunta, para mim garoto, como diabos você conseguiu nos seguir até aqui sem ser notado? Alexandre olhou para o pai como se não entendesse totalmente a pergunta. Ele não achava que era tão impressionante. Ele havia observado várias vezes como Berengário e suas tropas não inspecionavam as mercadorias depois de embalá-las inicialmente. Então ele simplesmente fez um risco calculado. Bem, vocês nunca verificam os caixotes cheios de munição depois de embalá-los, então eu entrei em um deles e os segui em sua jornada. É realmente tão surpreendente. Berengário ficou espantado. Uma vez que a munição estava embalada, ele nunca sentiu uma razão para verificar até que fosse necessário. No entanto, o que esse menino fez foi retirar várias latas de spam de munições para se inserir nas laterais. Com seu tamanho e peso, a diferença era imperceptível, mas ainda assim a própria ideia de que o menino colocaria todos em perigo só para que ele pudesse ir junto já dava nos nervos de Berengário. Ele não podia deixar de condenar seu filho por sua imprudência. Quando voltarmos a Kufstein, você ficará de castigo por meio ano. Alexandre imediatamente fez beicinho enquanto protestava contra essa decisão. Isso não é justo. Berengário deu um tapinha na cabeça do menino antes de gritar com ele. Você colocou em perigo não apenas sua própria vida, mas a vida de todos aqui com sua tolice. Se você fosse um dos meus soldados, eu mandaria você arrastar e fuzilar. Você tem sorte de ser meu filho. Honoria apoiou a testa na palma da mão enquanto suspirava. Ela não conseguia entender as dificuldades que isso apresentava. Que diabos vamos fazer agora? Berengário lutou para chegar a uma decisão, mas acabou suspirando derrotado. Temo que não tenhamos escolha. Nós o levaremos conosco. Teremos apenas que colocar ênfase extra em sua proteção. Honoria assentiu com a cabeça. Foi a decisão mais prudente. Eles estavam tão perto de seu objetivo e não podiam retornar facilmente a Kufstein. Eles só podiam ficar de olho no pequeno clandestino. Tirania de Aço capítulo 719. Sonhos do passado parte Ele Mizuno aí estava no meio da biblioteca.
Ela tinha acabado de começar a frequentar a Academia Militar dos Estados Unidos, também conhecida como West Point, e estava animada para ver tudo que a escola oferecia. Ao contrário da maioria das pessoas nesta academia, ela era filha de imigrantes japoneses que passaram a maior parte de sua vida nos Estados Unidos. O que a inspirou a se juntar ao West Point? Esse seria o fato de que seu avô era um veterano do exército imperial japonês, e muitas vezes lhe contava histórias de suas ações valorosas quando ela ainda era criança. Infelizmente, o homem faleceu anos atrás, mas aí honrou o homem juntando-se às forças armadas de sua nação anfitriã. Atualmente, ela estava procurando uma mesa para ler sobre o material mais recente que havia descoberto em suas aulas. Infelizmente, todas as mesas estavam ocupadas. Ela teria que encontrar outro lugar para estudar ou se fundir com outro aluno. A lógica ditava que ela escolhesse uma mesa com a menor quantidade de pessoas, para que não a incomodassem enquanto ela se dedicasse aos estudos. Para sua sorte, havia uma mesa com apenas uma pessoa sentada. Ela imediatamente notou que o jovem sentado ali tinha uma aparência terrivelmente mediana. Para uma beleza como ela, ele estava claramente abaixo de sua atenção. Se aí tinha que admitir que havia uma vantagem para o homem, era a extensão de seus músculos que estavam claramente definidos sob o uniforme, embora isso não fosse incomum em West Point. Afinal, era uma academia militar. Esse jovem tinha um rosto perfeitamente normal, embora parecesse mais jovem do que realmente era. Ele tinha cabelos loiros avermelhados e olhos azul celeste em um corte militar esportivo e pele branca pálida. O homem estava absorto em um livro que acabou sendo O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Não era uma leitura obrigatória, mas sim um prazer pessoal. Aí não, prestou mais atenção ao homem terrivelmente comum do que ela precisava. Em vez disso, ela puxou uma cadeira e perguntou se ela poderia se sentar na mesa que ele ocupava atualmente. Posso me sentar aqui? Juliane mesmo ergueu os olhos de seu livro, e silenciosamente acenou com a cabeça. Só havia uma razão para uma mulher como a incomodá-lo durante seu tempo livre, e seria porque não havia outro lugar para se sentar. Seria rude da parte dele dispensar a garota quando ele não tinha nenhum direito real sobre a mesa, além do fato de que ele se sentava neste mesmo lugar todos os dias entre as aulas. Vendo que o homem era do tipo antissocial, aí não deu importância e sentou-se à mesa. Ela tinha seus próprios estudos para fazer e, assim, tirou um livro básico sobre estratégias militares, que era necessário para um de seus cursos. Julian olhou um pouco para cima para ver o que a mulher estava lendo e zombou antes de olhar para seu próprio livro. Essa expressão não escapou da visão de Ai, e ela foi rápida em falar em seu nome. O que? Desagrada você que eu esteja lendo o material necessário para a minha aula? Julian balançou a cabeça antes de responder à garota. Este capítulo é carregado primeiro em novelbean.com. Não, eu só acho que alguns dos textos desse livro são antiquados, é tudo. Muitas dessas táticas são projetadas para serem usadas contra uma força convencional, que não é o inimigo que temos lutado nos últimos 20 anos. A probabilidade de nos envolvermos em uma guerra contra um exército convencional durante nossos anos de serviço é pequena, a menos, é claro, que você pretenda fazer carreira no exército. Aí ficou chocado com a resposta do homem. Por que ele estava aqui na academia militar se não tinha planos de permanecer no exército por toda a vida? Apesar de seu rosto terrivelmente comum, ela já estava curiosa sobre o homem. Ela instintivamente perguntou a ele sobre seu raciocínio para frequentar o West Point. Se você não pretende fazer carreira como militar, então por que está aqui? Julian ergueu os olhos de seu livro mais uma vez com uma pitada de desagrado em seu rosto, antes de responder a pergunta da garota em um tom levemente irritado. Minhas razões são minhas, e eu não te conheço bem o suficiente para discuti-las. Aí ficou furiosa ao ouvir essa observação. Por que esse homem foi tão rude com ela? Ela era jovem, bonita e inteligente. Todo mundo sempre tratou com respeito e bondade, e ainda assim este homem não mostrou nada além de desdém desde que ela se sentou. Ela estava meio que pensando em se levantar e ir embora. No entanto, quando percebeu que não havia outras mesas disponíveis, ela se acalmou com um suspiro pesado. Este homem rude claramente não valia sua atenção, e assim ela rapidamente voltou ao trabalho, ignorando-o completamente. Ela continuaria a estudar até tarde da noite, o tempo todo Julian sentado à sua frente, lendo uma variedade de livros. Há muito havia terminado O Príncipe, e mudou outro texto, este sobre a Revolução Agrícola e as inovações que foram feitas durante a época.
Ao longo das horas passadas sentadas uma em frente à outra, Ai não testemunhou o homem uma vez trabalhando em uma tarefa. Ela não pôde deixar de perguntar sobre seu comportamento estranho. Você não tem algum trabalho real para fazer? Por que você está sentado aqui lendo esse absurdo? Haviam se passado várias horas desde a última vez que os dois falaram, e Julian havia esquecido completamente que a mulher estava sentada à sua frente. Quando ele ouviu a voz dela mais uma vez, ele suspirou em frustração. Ele não pôde deixar de questionar por que essa mulher o estava incomodando tanto. Eles nunca tinham se encontrado antes. Ele rapidamente expressou sua frustração, o que só fez com que Ai ficasse mais irritada com ele. Por que você se importa com o que eu faço no meu tempo livre? Ai ficou confusa ao ouvir essa afirmação, e instantaneamente questionou suas palavras. Tempo livre. Julian finalmente largou seu livro e olhou para a lamentável garota sentada à sua frente. Ele explicou sua situação para ela como um pai repreendendo uma criança. Este capítulo é carregado primeiro em novelbean.com. Sim, tempo livre. Já completei o trabalho desta semana. Além de assistir às minhas aulas e atividades de cadete, sou livre para ler o que quiser na biblioteca. Ai olhou para o menino, em estado de choque. Ela inicialmente pensou que ele era apenas um estudante rude e indisciplinado que estava perdendo seu tempo. Ela não podia acreditar no que acabara de ouvir e rapidamente o interrogou. Mas, é só terça-feira? Julian imediatamente olhou para a mulher com uma sensação de desdém no rosto e respondeu com uma única palavra. É? Julian foi extremamente eficaz com seu tempo na universidade. Além de assistir às aulas e participar de todas as atividades obrigatórias de cadete que lhe eram impostas pela academia militar, ele passava a maior parte de suas horas de vigília terminando seu trabalho. Por ter passado toda a sua juventude estudando muitos dos tópicos que ele precisava aprender na universidade, ele conseguiu fazer rapidamente sua lição de casa de memória simples. Ele geralmente passava a noite de segunda-feira terminando o trabalho de sua semana, e o resto de seu tempo livre na biblioteca aprendendo sobre coisas que o interessavam. Naturalmente, ele não contou nada a essa estranha e simplesmente a deixou com mais perguntas. Sua atitude arrogante geral enfureceu Ai, e ela finalmente se afastou. Em sua mente, ela tinha coisas melhores para fazer do que medir palavras com este homem rude. Julian imediatamente voltou ao seu trabalho e não pensou mais na garota estranha ou por que ela o incomodava tanto. Ele passava grande parte da noite na biblioteca antes de voltar para seu quarto e dormir exatamente 4 horas. No dia seguinte, quando Ai terminou todas as suas aulas e suas atividades de cadete, ela voltou para a biblioteca e viu Julian sentado exatamente no mesmo lugar, com um livro diferente nas mãos. Apesar do fato de haver muitas mesas abertas dessa vez, a garota optou por se sentar ao lado dele mais uma vez. No momento em que Julian viu isso, ficou frustrado, mas decidiu morder a língua. Ele queria interagir com essa garota o mínimo possível, e enquanto ela mantivesse suas perguntas para si mesma, ele não queria provocá-la. Aí, continuou a fazer seu trabalho escolar necessário e decidiu que iria competir com esse homem estranho. Se ele pudesse terminar toda a sua semana em um dia, então claramente ela poderia fazer o mesmo. Até agora, ela se certificara de ter bastante tempo livre para poder relaxar, pois sabia que a rotina de um expoente seria difícil. No entanto, o simples olhar de desdém que este homem lhe deu, como se ela fosse uma plebe comum, a inspirou a provar que era melhor do que ele. Imediatamente após pensar isso, Itami acordou de seu sonho, com uma expressão de choque no rosto. Ela não sabia por que estava sonhando com seu primeiro encontro com Julian, mas isso a deixou instantaneamente deprimida. Ela não tinha pensado sobre essa memória há algum tempo e tinha um sorriso amargo no rosto quando percebeu que estava inicialmente interessada em Julian porque, ao contrário de todos em sua vida que a tratavam como um prodígio, ele olhou para ela como se ela estivesse abaixo dele. Ela não tinha certeza se alguma vez convenceu o homem arrogante de que ela era igual a ele, mas a expressão perturbada no rosto de Julian quando ela se sentou à sua frente fez a mulher rir. Depois de algum tempo, ela logo voltou a dormir. Desta vez, ela não sonharia com o passado. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar.